Honda CB300R, do ano de 2009 até 2015. Uma moto aí que foi a substituta da famosa CBX 250 Twister, porém a CB300R acabou queimando seu filme grandão no mercado por conta de um defeito crônico nessa peça aqui, que é o cabeçote da moto. Mais especificamente, essa moto ela costuma trincar aqui onde a gente coloca a vela, e essa manutenção custa bem caro. Mas estou gravando esse vídeo aqui no comecinho de 2025, dei uma pesquisada na internet e observei que a CB300 custa barato demais. Talvez até por conta desse defeito crônico aí que essa moto tem. Mas nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma técnica para o cabeçote da sua CB300 ou da sua XRE300, seja que você tenha na garagem ou que você está pensando em comprar, para ele nunca mais trincar. E uma técnica simples, né, que se você tiver algum conhecimento de mecânica você consegue fazer na sua casa, ou você pode mostrar esse vídeo para o seu mecânico para ele aplicar na sua motocicleta. Mas antes disso, já sabe, né, meu? Dá uma moralzinha pro Motofilé, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários que eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. Recomendo demais, depois que você assistir esse vídeo, dá uma olhadinha lá na descrição. Primeiro link é o link da Linktree, onde eu coloco uma série de links de produtos que eu já apresentei aqui no canal Motofilé e fizeram sucesso. Segundo link é um link que vai te direcionar para a comunidade filé do WhatsApp. Tá? Tem a comunidade 1 e a comunidade 2, algumas comunidades às vezes estão lotadas, aí você tenta entrar em uma e outra. Nessas comunidades eu compartilho com os membros links, tá, de produtos que estão em promoção, de coisa filé, coisa interessante que eu encontro na internet. Como eu trabalho com e-commerce, para mim chega muita coisa filé, não só da minha loja, mas de várias lojas, de vários marketplaces, Mercado Livre, Shopee, Amazon, AliExpress. Então tudo que é filé eu compartilho os links nesses grupos, né? A maior parte dos produtos justamente direcionado aí ao mundo das motocicletas. Terceiro link é um curso que eu desenvolvi com meu irmão do canal Posso Ver com a Mão, né? Como nós estamos até, o conteúdo desse vídeo está relacionado aí de repente à compra ou à venda de uma moto. Nesse curso a gente explica todas as técnicas para você fazer isso aí no mercado particular sem intermediários, inclusive pode até ganhar um dinheiro aí com as técnicas que nós vamos apresentar nesse curso. Nesse terceiro link tem um videozinho que explica melhor do que se trata o curso aí, o avaliador de sucesso. Mas vamos lá. CB300R, né? Dei uma navegada aí no OLX, Web Motors, e observei que no comecinho de 2025 o preço médio dessa moto está na faixa de 10 mil reais. Existem algumas um pouquinho mais baratas, outras um pouco mais caro, tudo varia de acordo aí com o estado de conservação da moto. Na minha opinião, pela moto que é, o preço tá barato demais, principalmente quando a gente compara, por exemplo, com uma Bis. Às vezes eu olho uma Bis, o pessoal pedindo 15, 20 mil reais. Na minha opinião, é muito dinheiro para pouca moto. Ao contrário aí da CB300, que 10 mil reais é pouco dinheiro para muita moto. Mas é lógico, por que essa moto tá barata? Porque o pessoal tem medo. Tá? Uma manutenção dessa daqui, ó, um cabeçote trincado, ele pode representar aí até 30, 40% do valor da moto, né? Dependendo do que aconteceu aqui no cabeçote, você pode gastar 2, 3, 4 mil reais para consertar. E detalhe, é um defeito que você vai corrigir e ele vai voltar, porque é um problema crônico. Então se você ficar alguns anos com essa moto, de repente ao longo dos anos você vai gastar mais com o cabeçote até do que com o valor da motocicleta. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo e mostrar para você que se você está trocando cabeçote, sua moto está dando problema, né? Você tem esse tipo de despesa aí recorrente numa CB300 ou até mesmo numa XRE300, você está gastando dinheiro simplesmente por falta de conhecimento. Nesse vídeo eu vou apresentar para você agora num primeiro momento uma técnica para você identificar se o cabeçote está trincado ou não, até mesmo se você tem a sua moto, se você pense em comprar, né? Quando você for lá ver a moto, que procedimento você tem que fazer para o cabeçote, para você ver se o cabeçote está trincado ou não, porque assim, se ele tiver trincado, você já vai ter que corrigir.
E depois que você corrigir, na sequência desse vídeo, né, depois que eu mostrar como você faz a verificação se está trincado ou não, depois eu vou explicar com o cabeçote já bonitinho, funcionando certinho, né, sem ele estar trincado, que procedimento você vai ter que fazer para ele nunca mais trincar, tá? E daí fica top, você consegue colocar aí na sua garagem uma motinha filé, gastando pouco, uma moto de 300 cilindradas que você vai rodar numa boa na cidade, vai pegar a estrada, tem peça para tudo que é lugar e todo mecânico sabe mexer nessa moto, porque é uma moto que vendeu muito, tá? É uma moto Honda e compartilha muitas peças com outras motos da Honda. Mas eu vou mostrar aqui para vocês no primeiro momento na Bros, né? Que procedimento a gente faz para verificar se o cabeçote está trincado ou não. E na sequência ali na bancada eu vou explicar para vocês o que precisa ser feito no cabeçote para ele nunca mais trincar. Bora para a moto. Bom, então para fazer o teste, para verificar se o cabeçote já está trincado, o procedimento ele é relativamente simples. Você vai precisar de uma bisnaguinha com água, né? um pote, qualquer coisa aqui com água, tá? Você pode fazer isso aí também com gasolina. Eu até prefiro fazer com gasolina, porque a gasolina ela consegue pegar o trincado por menor que ele esteja. Mas toda vez que você for mexer com gasolina, toma cuidado, né? Uns 10 ml só de gasolina você já consegue fazer o teste. Não precisa colocar, por exemplo, essa quantidade que eu coloquei de água aqui, tá? E atenção, porque gasolina também é inflamável toda vez que você for manusear. Mas com água já vai funcionar, apenas a gasolina vai ser mais precisa. O que você faz? Você vai chegar ali no pé da vela, você vai jogar a água aqui assim, ó. Vai jogar a água e você vai funcionar a moto. O que acontece? Tá? Tô aqui com o cabeçote da CB300 para ilustrar melhor para vocês, tá? No cabeçote da CB300 fica até mais fácil do que o da Bros, porque o da Bros a água ela tende a escorrer. No da CB300 a água ela vai justamente ficar empoçada ali onde está a vela, tá? Então você vai jogar a água aqui e você vai ligar a moto e você vai ver se vai surgir bolhas. Se surgir bolhas é porque o cabeçote já está trincado, certo? O que você ainda pode tentar fazer, tá, antes de a gente condenar de vez o cabeçote, é pegar uma chave de vela, certo? Igual eu estou aqui, e retirar a vela, né? Vamos retirar a vela da moto para a gente fazer que tipo de inspeção? Essa daqui, ó. Inspecionar essas arruelas, certo? Às vezes convém, até na dúvida, antes de sair trocando o cabeçote, é lógico. Às vezes quando você tira a vela, no visual ali você já vai conseguir ver um trinco, aí não tem o que fazer. Mas se de repente você fez o teste com a água, tá? A água borbulhou, tá? E você tirou a vela e viu aquele trinco aparente ali, geralmente o trinco ele aparece ali na rosca mesmo da vela. Viu o trinco, não tem o que fazer. Mas de repente você tirou, fez a inspeção visual e não viu nada, aí você verifica as arruelas. De repente convém até você colocar uma vela nova, coloca ela no local novamente lá, dá o aperto correto e faz novamente o teste, né? Vê se não tem sujeira ali na parte onde a vela apoia e tal. Se tiver tudo ok e mesmo assim continuar borbulhando água, aí não tem o que fazer, vai ter que fazer o serviço do cabeçote. Como que é feito o serviço aí no cabeçote? Existem algumas oficinas que fazem o serviço de solda, tá? Ele ressolda o cabeçote e tal. Geralmente as oficinas ela pede a troca, né? Você vai lá no Mercado Livre, eu vou até deixar o link aí na descrição. Você compra um cabeçote novo e reutiliza as peças antigas do seu. Você utiliza comandos, tá? Utiliza os pratos, mola, válvula, às vezes precisa trocar alguma válvula, mas o cabeçote novo ele vem só a carcaça. Existem alguns kits que já vem com válvula, então existem vários tipos de kits, eu vou colocar alguns na descrição. Aí você vai ter que fazer o serviço. Tanto o serviço de solda quanto a troca da carcaça, se for feito um serviço de solda numa boa oficina, numa boa retífica, beleza, problema resolvido. A partir do momento que o seu cabeçote não tem nenhum tipo de vazamento, não tem ali a parte da vela, não está trincado, tá tudo ok, aí a gente vai para a sequência aqui do vídeo, que é o que você precisa fazer no seu cabeçote já bonzinho, para ele nunca mais trincar ali a parte da vela. E agora vamos para a bancada que eu vou mostrar para vocês o que tem que ser feito.
Então eu acho que a primeira pergunta que surge, né, para quem é curioso, é a seguinte: por que acontece esse tipo de problema? Na minha opinião, como profissional, né, na época que eu tinha retífica, né, eu tive oficina e retífica de motos aí de 98 até 2018, mais ou menos. Então eu peguei muito desses defeitos na oficina, até a gente encontrar essa técnica para resolver o problema. Tá? E a gente conseguiu resolver os problemas não só dos cabeçotes das motos que chegavam na nossa oficina, mas de várias oficinas, porque os cabeçotes, nós tínhamos retífica, a gente consertava o cabeçote de outras oficinas também. Então o que acontece? Na minha opinião, isso é um erro de projeto. Tá? Esse cabeçote da CB300, basicamente ele é um cabeçote de CBX 250 Twister. Uma não serve na outra, né, porque muda alguns encaixes e tal, a parte aqui do pistão também muda, então um não serve no outro. Porém, as válvulas, por exemplo, válvula, retentor, comando, é tudo igual, certo? É tudo igual, CBX 250 Twister e CB300. E daí o que acontece? A partir do momento que a Honda simplesmente pega um cabeçote e ela aumenta a cilindrada, e além de ela aumentar de cilindrada, ela transforma uma moto que era carburada numa moto injetada, na prática, né, para a gente não estender muito assunto, na prática, o que a gente ocasiona aqui em todo o sistema? É basicamente uma elevação de temperatura, né? O motor ele acaba trabalhando mais quente, né, da CB300 do que trabalhava o da CBX 250 Twister. Aí o que acontece? Né? Toda essa peça, o cabeçote, é uma peça de alumínio. Porém, aonde fica as válvulas aqui, as válvulas, né, que são as séries das válvulas, são peças de aço. O que acontece? Quando a gente eleva a temperatura de todo o sistema, essas peças de aço elas começam a afundar dentro da carcaça do cabeçote, que é uma peça de alumínio. Ela começa a afundar. Eu estou falando de décimos, de centésimos de milímetros, tá? Mas esse afundamento aí que acontece na carcaça, ele já começa a interferir na regulagem das válvulas, ou seja, as válvulas vão começando a ficar presas. E a partir do momento que a válvula fica presa, a temperatura aumenta ainda mais e daí a válvula vai ficar cada vez mais presa. E aonde é o ponto fraco do cabeçote? É justamente aqui na parte da rosca da vela, e é aqui que ele trinca. Tá? Aqui que ele trinca justamente por esse funcionamento total irregular. Tá? O que agrava ainda na CB300 e na XRE300 é justamente o fato dela ter a injeção eletrônica. A injeção eletrônica, a partir do momento que a válvula vai ficando presa, o motor vai começando a ter um funcionamento irregular, diferente do esperado, a injeção eletrônica ela vai compensando. De repente, por que não é tão comum a gente ver esse tipo de defeito em Twister? Tá? Às vezes acontece de trincar também, mas é muito raro. Porque o carburador ele não consegue ir ajustando essa alteração de taxa de compressão e tudo mais. Então a moto chega a um ponto que ela fica extremamente ruim de andar, às vezes a moto nem pega mais. Ao contrário do sistema de injeção eletrônica, ele vai criando outras maneiras e a moto vai funcionando até que trinca de vez o cabeçote. Tá? Um outro sinal também, né, que a gente pode levar em consideração quando o cabeçote já está trincado, às vezes a moto ela fica difícil de pegar, né, naquela partida, principalmente a primeira partida de manhã, porque já alterou a compressão total do cilindro, então às vezes a injeção eletrônica não é capaz de corrigir isso. A moto também costuma ficar com marcha lenta irregular, né, oscilando, subindo e descendo a marcha lenta, quando o cabeçote já está trincado. Então, baseado nisso daí que eu falei, né, que o problema do cabeçote trincar é justamente em decorrência das válvulas e ficando preso, em decorrência da sede, ela aí realmente entrando, né, dentro da carcaça do cabeçote, né, ela vai afundando e daí essa haste da válvula aqui, ó, ela vai subindo, né? A sede que está aqui por trás da válvula, a sede de aço que está por trás das válvulas, ela vai entrando dentro aqui da carcaça do cabeçote. A haste da válvula aqui vai subindo, tá aqui a cabecinha da válvula, e a regulagem da válvula ela vai travando, né? Aqui na parte do comando, ela vai subindo e vai travando a válvula vai ficando presa. Então,
Você que tem aí a sua moto, está pensando em comprar, fez os testes, está tudo bonitinho, tá? Ela não está trincada, não está nada, o que você tem que fazer? Quando o seu mecânico já for fechar o seu motor, eu estou até aqui com uma... Então eu retirei, tá? Essa tabela aqui do manual de serviços de uma CB300, tá? Uma CB300 2009 que só aplica até 2015. E aqui ele indica a folga das válvulas, ó, tá? Então aqui na admissão ela pede uma folga de válvula de 0,12 milímetros e no escape 0,15 milímetros, ou seja, 12 centésimos na admissão, né? Que aqui é onde entra a parte da injeção eletrônica. Então aqui vai ser 0,12 e no escape 0,15, certo? Com uma tolerância de 0,03 para admissão ou para o escape, tá? Então é 0,15 no escapamento, 0,12 na admissão. Isso a gente faz utilizando esse tipo de lâmina, né? A gente insere a lâmina aqui, certo? Cada lâmina tem uma medida, a gente insere ela aqui entre o came do comando e a base aqui da válvula, né? Do prato da válvula, e vai fazendo as regulagens, tá? Então a primeira dica que eu dou é o seguinte: quando o seu mecânico for fechar o seu motor, já peça para ele deixar uma folga de válvula mais elevada, tá? Então, geralmente, né, os testes que eu fiz na oficina e o motor ele ficou num patamar onde a válvula ficava folgada, mas não dava barulho, era com 10 décimos a mais. Ou seja, se aqui na admissão ele pede 0,12, eu deixava com 0,22. E se aqui ele pede 0,15, eu deixava com 0,25. Então, nos testes que eu fiz, que a gente fez na época, isso era um limite para a válvula ficar bem folgada, mas não dar barulho de válvula. Porque é interessante quando você já vai fazer a montagem do seu cabeçote, você deixar a válvula bem folgada, tá? No ponto, no limite entre a folga e o barulho. Por quê? Porque as válvulas, por mais que você faça o serviço, como eu disse, é um defeito crônico. O defeito ele vai voltar. Ou seja, com o tempo, a válvula ela vai começar a subir novamente. Ela vai começar a subir. Então, se você deixa uma folga maior, você tem mais tempo para essa válvula subir até o ponto de ela travar, tá? Então, já na montagem, na execução do serviço, já é interessante você fazer isso. Se o seu cabeçote está aí na sua casa, bonitinho, certo? E você já fechou, a moto está rodando, ou viu que não tem trincado, o que eu recomendo você fazer? Eu recomendo você tirar a tampa de válvula da sua moto, tá? Aqui em cima vai uma tampa de válvula, né? São 3 parafusos, se não me falha a memória. São 3 parafusos, esse. Você vai tirar a tampa de válvula, você vai colocar a sua moto no ponto, tá? Ali no magneto tem aquelas 2 tampinhas na tampa ali do estator, uma pequenininha e uma maior. Você vai tirar aquelas 2 tampinhas, vai pegar uma chave L, vai rodar o rotor, vou ver se eu coloco uma foto aqui, e você coloca a moto no ponto, que é o ponto T. Na lateralzinha do rotor tem uma marcação de ponto, tá? Você vai colocar no ponto, né? E você vai confirmar com a tampa aberta se essas linhas estão alinhadas assim, ó, né? Então aqui, esse é o lado da admissão, então vai ter um IN aqui na coroa do comando e o EX de escape aí na coroa do comando. Desse jeitinho aqui, ó. Vou pegar o comando solto, tá? Ele tem o IN e ele tem o EX, certo? Então você vai deixar ele alinhadinho assim, os dois tem que ficar alinhados dessa maneira, que aí você vai estar deixando a sua moto no ponto, tá? Aí você vai pegar a lâmina para você fazer a regulagem e você vai fazer a verificação de cada uma das válvulas, né? Você vai enfiando a lâmina aqui dentro, lembrando que cada lâmina do calibre de lâminas, ele tem uma medida, né? Então tem lâmina lá que é 0,5, 0,10, 0,15, 0,20, 0,12. Então ele tem uma série de medidas e você vai enfiando até a lâmina ela entrar com uma certa resistência. Quando ela entrar com uma certa resistência, essa é a medida da folga das válvulas da sua moto. Lembrando que tem aquela tolerância do 0,3, certo? 0,03 milímetros. Então você vai verificar válvula por válvula, né? São 4 válvulas e você vai anotar num papelzinho. Então, por exemplo, aqui é admissão, Então a válvula
do lado esquerdo vai estar com uma medida, do lado direito vai estar com outra medida, do lado do escape, o esquerdo vai estar com a medida, o de admissão vai estar com outra medida. As medidas que você tirar, elas vão estar dentro desse parâmetro aqui, vão estar lá dentro do parâmetro, do 0,12 e o 0,15. Se tiver, beleza. Só você fechar a sua moto e você vai fazer essa nova verificação depois de uns 10 mil quilômetros. Ou seja, a cada 10 mil quilômetros você vai ter que fazer esse tipo de verificação. Por isso que eu falo que se durante a montagem você já pedir para o seu mecânico deixar a válvula mais folgada, de repente você consegue esticar um pouco mais essa verificação de válvula. Às vezes para 10, 15, até 20 mil quilômetros. Né? Porque daí você vai fazer a medição, geralmente a válvula ela vai subir um pouquinho, mas ela ainda vai estar dentro da especificação. Se de repente você fez essa medição aí na sua moto, e você viu que ela já está fora do padrão, né? No sentido do quê? Fora do padrão no sentido da moto estar com a válvula presa, né? Ficando presa, ou seja, você já abriu aqui, ó, ele pede, por exemplo, um limite aqui na admissão de 0,9 para baixo, de 0,09 para baixo, ele já vai estar fora da especificação, a válvula já está começando a ficar presa. Aí o que você vai ter que fazer? Fazer o ajuste da válvula. Se de repente você medir aqui onde está pedindo 0,12 e tiver 0,20, tá ok. É só fechar a válvula estando folgada, na minha opinião não tem problema, é até melhor. Agora se ela estiver presa você já tem que corrigir, porque a partir do momento que você vai rodando com a válvula presa, vai aumentando ainda mais a temperatura e a tendência a ela a cada vez ficar mais presa até chegar ao ponto de trincar o cabeçote. Certo? E como é feita aí a regulagem da válvula, né? Então o que acontece? Você vai lá, você vai colocar a lâmina aqui, né? Entre o ressalto e a base aqui da válvula, você vai colocar a lâmina e vai fazer a medição. Aí vamos imaginar que você viu que a válvula está com 0,05, ou seja, está bem presa. Entrou uma lâmina 0,05 aqui nesse cabeçote. Você vai ter que tirar essa tampinha, né? Você puxa ela aqui com alicate mesmo, né? Ela é só encaixada aqui dentro, né? Você vai puxar ela assim com alicate e aqui dentro da válvula vão ter esse tipo de pastilhas aqui, ó, né? Vão ter essas pastilhas. Cada pastilha dessa, ela tem uma medida, certo? Ela tem uma medida. E daí você, com o auxílio de um paquímetro, o ideal é você ter um micrômetro, você vai tirar a medição dessa pastilha e você vai na concessionária comprar uma pastilha um pouquinho mais fina. Ela é comercializada em múltiplos de 0,02, 0,25 e daí você vai fazer as contas da diferença de medida em função da pastilha que você tem e você vai comprar. Uma dica que funciona muito bem, que a gente fazia isso muito na oficina, né? Na época mesmo de oficina raiz, é você lixar, né? No caso da válvula presa, você vai ter que desgastar um pouco do material. É você pegar um vidro, né? Uma superfície de vidro, uma lixa d'água e você ir lixando e ir comparando quanto que está saindo, né? Com o micrômetro, né? Vou pegar um micrômetro para vocês verem. Então essa ferramenta é o micrômetro, tá? A gente vai colocar a pastilha nela aqui, ó. Então vai abrir, coloca a pastilha assim, ó, e depois fecha até ele estralar. Ó. E aqui eu vou tirar a medida dessa pastilha, tá? E depois, em função dessa medida, eu anoto lá no papel, certo? Deixa ela centralizadinha aqui, anoto no papel e pego uma superfície de vidro e vou lixando para desgastar esse material aqui da pastilha. E daí, se de repente ela tá com 0,05 e eu quero deixar ela com 0,25, eu vou ter que tirar 0,20, né? Então é bastante material, parece que é pouco, mas é bastante material que vai ser tirado, então vai ter que lixar bastante até chegar nessa medida. Ou ir direto na concessionária, fazer as contas, né, da medida, geralmente ela vem gravada aqui, ó. Às vezes ela paga, mas às vezes ela vem com a medida aqui, gravada. Ou você faz a medição e você vai tirar a medida. Então você vai precisar, se de repente essa pastilha que está aqui é uma medida, sei lá, 0,10, 0,20, e você vai precisar de uma 0,10,
Então você já vai lá na Honda e você pede uma pastilha 010 e você vai colocar lá e vai fazer a medição e vai ver que isso daqui vai descontar a altura da válvula aí da sua moto, tá? Então esse é o procedimento. O segredo para o cabeçote não trincar é você tomar cuidado com a regulagem de válvula, não deixar a moto jamais ficar com a válvula presa daqui. Eu estou fazendo esse corte aqui no vídeo só para frisar um ponto que eu considero bem importante também com relação ao cabeçote aí da CB300, tá? Isso a gente vai aplicar para a CB300 e para a XRE300. Esse modelo de cabeçote ele foi produzido, né, nas CB300 e XRE300 do ano de 2009 até o ano de 2022. Em 2023 ele mudou para aquele motor que deriva já do motor da CB250F, CRF 250, que é outro tipo de motor que não apresenta esse tipo de defeito. Mas esse modelo específico, né, que foi produzido ao longo de 09 até 22, ele ao longo do tempo ele teve 3 versões, tá? 3 modelos de cabeçote que foram 3 tentativas da Honda solucionar esse problema e não conseguiu solucionar. A primeira versão, né, e tudo, né, todas as mudanças que esse cabeçote tem é relacionado a isso daqui, a vela, basicamente aí a grossura da vela. Esse cabeçote que eu tenho aqui na mão, ele é a primeira versão que ele utiliza aí uma vela mais grossa, tá? Esse daqui é o primeiro modelo do cabeçote. Então ele fica ainda com uma parede menor ainda, então esse aqui é um cabeçote que ele tem uma facilidade maior ainda de trincar. A próxima versão é um cabeçote de vela fina, né? Então veja a diferença de uma vela para outra, né? Essa aqui é a vela, essa é a vela grossa e essa é a vela fina. Então esse cabeçote aqui que utiliza a vela fina, esse furo aqui da vela, ele vai ser menor, então ele vai ter um pouquinho mais de parede, tá? Mas não se iludam, porque tanto um como o outro, se você não fizer esses procedimentos, eles vão trincar. Aí do ano 2018 em diante, já apareceu um cabeçote que ele é utilizado somente na XRE300, porque a CB já tinha saído de linha, tá? Esse cabeçote 2018 em diante, a Honda ela aumentou a parede aqui, a área onde vai a vela. Então essa terceira versão do cabeçote ela é conhecida aí como um cabeçote de vela longa. Ela vai ser uma vela fina igual essa daqui, só que a rosca é bem mais longa, né? Então tem muito mais parede. Ele já é um cabeçote que ele apresenta uma resistência maior à trinca, mas pode trincar também, tá? Então existem esses 3 modelos. Se você for fazer a manutenção da sua moto, de repente convém você dar preferência para esse modelo que tenha mais parede, né? O da vela longa. Ele custa um pouco mais caro, mas com esse cabeçote, se de repente por algum motivo você esquecer de regular a válvula, né, ao invés de você fazer a cada 10 mil, de repente você pode aumentar o intervalo dessas manutenções, entendeu? Mas qualquer um dos 3 pode dar problema sem a manutenção, tá? Então como é que funciona? Ah, Leandro, é muito complicado, é dor de cabeça, eu não entendo nada. Beleza, se você não tem nenhum tipo de conhecimento de mecânica, você vai ter que realmente levar para uma oficina mecânica e de repente mostrar esse vídeo para o seu mecânico ou explicar para ele esse procedimento, tá? Muitos mecânicos não sabem disso, tá? E isso não é um negócio que eu estou inventando, é um negócio que está no procedimento do manual. Se todo mundo fizesse sempre esse tipo de verificação, nenhum cabeçote, o cabeçote dificilmente seria trincado, né? Se respeitando esse procedimento, não teria por que o cabeçote trincar. Então, qual que é a dica para você que já comprou, você tem a moto, né? Uma parte aqui, boa parte do procedimento é simples de fazer e eu acredito que se você tiver o mínimo de conhecimento, você consegue fazer na sua casa. Que é o quê? Tirar a tampa de válvula da moto, né? Ali no local, você não vai precisar tirar cabeçote, fazer nada. Você vai tirar a tampa de válvula da moto, vai colocar a moto no ponto, atenção nas marcações para ver se está no ponto. Você vai comprar um calibre de lâminas desse daqui, tá? Vou deixar o link aí na descrição também. Aqui ela vai de 0,05 até 1 milímetro, tá? Você vai comprar e você vai fazer a cada 10 mil km uma verificação de válvulas. Esse procedimento é rapidinho, você vai lá e verifica. A válvula tá ok? Beleza. Fecha a tampa, fecha as tampinhas lá do magneto, fecha a tampa de válvula e daqui 10 km, 10 mil km você volta aí para verificar.
Se as válvulas tiver com uma folga superior do que está pedindo no manual de serviço, você pode fazer a verificação até a cada 15, 20 mil quilômetros. Geralmente, né, depois que a gente fazia o procedimento lá na oficina e a gente deixava com 0,22 aqui na frente e 0,25, 0,22 de admissão e 0,25 de escape, tá? Quando a gente fazia esse procedimento, geralmente o cliente ia precisar fazer regulagem de válvula mesmo, né? Cliente assim, motoboy, que usava a moto no extremo, de repente ele ia fazer essa regulagem na faixa de uns 30 mil quilômetros. O cara que utilizava a moto de boa no dia a dia fazia esse tipo de regulagem na casa aí dos 40 mil quilômetros, 50 mil quilômetros, né? Deixando as válvulas mais folgadas, tá? Se a gente deixar a válvula exatamente na medida que está aqui, de repente tem que fazer a correção aí na faixa de uns 20 mil quilômetros. Eu acho que varia muito de região, combustível, como você anda, o tipo de óleo que você usa, tá? Mas se tiver na regulagem que pede o manual, provavelmente ia ter que fazer fazia, né, uma regulagem de válvula aí a cada 20 mil quilômetros. Se já deixava folgada, fazia com mais quilometragem. Então, se de repente você vai pegar sua moto, fez a medição e viu que está ficando travada as válvulas, já faça a regulagem e deixa a válvula folgada. Né? Deixa ela folgada, porque daí você sabe que da próxima vez você vai mexer com isso no mínimo com uns 30 mil quilômetros a moto. Tá? Não esquecendo de pelo menos a cada 10, 15 mil, pelo menos tirar a tampa para fazer a verificação. Aí se ela estiver presa, aí sim você faz o procedimento de fazer o ajuste da válvula. Para fazer o ajuste, né, de regulagem de válvula, né, trocar as pastilhas, você também não precisa tirar o cabeçote da moto. Né? Simplesmente o que o mecânico vai fazer? Ele vai tirar por exemplo, se todas as válvulas estiver fora da medida, ele vai ter que tirar os dois comandos e vai trocar as pastilhas de todas as válvulas. Se de repente essa válvula está boa, essa está ruim, essa está boa e essa está ruim, então ele vai mexer só onde está ruim, vai trocar só as pastilhas das válvulas que estão fora da medida. Então não precisa tirar o cabeçote do lugar, não precisa mexer em nada mais complicado na motocicleta. E às vezes é vantagem você levar numa oficina mecânica, que você veja, faz muito tempo que eu não mexo mais com oficina, mas eu abri aqui o meu micrômetro, já está cheio de pastilhinha, sabe? Às vezes o seu mecânico mesmo, ele já tem um monte de medidas de pastilha lá, que vai tirando de um, vai trocando, e às vezes a medida que ele tem ali, rapidamente ele faz a regulagem da válvula. Né? Às vezes você deixa um tipo de serviço, é lógico, né? Eu não vou dar preço ou prazo do serviço, mas é o tipo de serviço que de repente você deixa sua moto de manhã numa oficina, no final do dia você pega. E é um serviço que vai custar bem mais barato do que a troca de um cabeçote. Tá? Cada pastilhinha na Honda deve custar uns R$70. Né? Eu até vendo algumas medidas aqui na loja, deve custar uns R$70. Mas se de repente o mecânico já tem a pastilha e ele não precisa comprar uma na autorizada ou só um caso de lixar, você vai entrar só com o procedimento de mão de obra. E o que vai de peça aqui é uma junta nova da tampa e mais nada. Tá? Então é um procedimento bem simples que você vai gastar aí 10, 15% do que você gastaria dessa peça. Tá? Então com isso a gente consegue comprar uma moto muito boa, uma moto que não vai te dar problema, simplesmente você vai ter que ter esse tipo de atenção com a manutenção, que é uma manutenção como de qualquer outra moto. Né? Se você tem uma Titan 160, uma Phaser, qualquer moto, você de tempos em tempos você tem que fazer a regulagem de válvula. A CB300 é o mesmo procedimento. Regulou a válvula, você não vai ter mais problema aí com a moto. Beleza? Então é isso daí. Dúvidas ou sugestões, escreva aí nos comentários que eu vou respondendo todo mundo. Valeu e até a próxima.